Muito simples, é simplesmente você parar de falar, você fechar a boca. Bom, pode até parecer estranho, né? Mas é justamente esse silêncio que vai impedir aí a pressão social, vai fazer com que você evite alguns erros, vamos dizer assim, né? Erros bobos, né? Que faz você cometer alguns erros financeiros. Então, simplesmente você ficar em silêncio vai ajudar bastante nesse ponto. E hoje eu vou te mostrar algumas atitudes e como essas escolhas financeiras podem mudar completamente a sua vida sem que essas pessoas percebam. E se você quer ter mais controle, mais consciência e mais dinheiro sobrando, preste atenção que a segunda dica, ela com certeza aí vai mudar a sua forma de pensar para sempre a respeito desse assunto. Bom, e a primeira regra, vou falar para vocês, eu já cometi esse erro muitas e muitas vezes, né? De estar empolgado ali com a compra, né? Com certeza acredito que vocês também já devam ter passado por isso também, ou alguém vai passar por isso ainda, mas não vai passar mais porque tá vendo esse vídeo, né? De você ter alguma coisa que você tem muita vontade ali de comprar e por algum erro, alguma empolgação também, você acaba comentando com algum colega de trabalho, com algum conhecido, né? E acaba que aquela compra muitas vezes é frustrada. Vou dar um exemplo. Você tá lá na pauta, você quer trocar o seu veículo, você já está com dinheiro na mão para você fazer a troca, dar ali o valor da entrada, dar o seu outro carro, o seu carro atual como troca, né? E por algum motivo, né, assim, vamos colocar assim, subliminar, acontece um probleminha e você tem que utilizar aquele dinheiro para uma outra coisa, para uma outra emergência. E basicamente, na grande maioria das vezes, isso acontece justamente porque a gente não segurou nossa língua dentro da boca, né? A gente acaba empolgando, a gente acaba comentando ali aquela satisfação de querer trocar o veículo, de querer comprar um item novo. Você acaba comentando isso aí com alguém. E na grande maioria das vezes, pessoal, quando você chega a comentar isso com alguém, a sua compra ela acaba caindo, vamos dizer assim, né? Primeiro ponto, né, que a gente tem que falar, que a primeira regra do silêncio é justamente você não comentar com ninguém mesmo, talvez com a sua mãe, né? É a pessoa, assim, mais indicada para você comentar. Mas, de uma certa maneira, para você evitar também a pressão depois, né, daquelas perguntas que você recebe, e aí, comprou? E aí, comprou? E aí, você comprou? E aí, comprou o negócio? Às vezes é bom você ficar para você mesmo. Fica para você mesmo, enquanto não der certo, enquanto você não comprar, não concluir sua compra, você não comenta para ninguém. Fica entre você mesmo. Então, primeira regra clara, não comentar com ninguém qualquer tipo de compra que você vai fazer, seja compra pequena ou seja uma compra grande, vamos dizer assim, né? A segunda regra, assim, essa regra que na minha concepção é uma das mais importantes, eu vou falar para vocês, viu? Ela é muito importante, mas ela só não é tão importante quanto a terceira. Né? Todas as regras aqui que eu estou falando são importantes, porém a segunda e a terceira, para mim, são as mais graves, vamos dizer assim, né? Bom, então o que acontece? A segunda regra é justamente você, em hipótese alguma, você falar de salário. Hipótese alguma. Pessoal, vocês não têm noção o tanto que as pessoas são curiosas. E outro detalhe, elas são curiosas, mas se fosse uma curiosidade assim pro lado do bem, mas é uma curiosidade pro lado do mal, na grande maioria das vezes. Então, elas querem saber quanto que você ganha para ficar fazendo comparações. Então, nossa, você viu? Fulano de tal tá ganhando R$ 3.000 por mês. Nossa, nossa, será que ele vai chegar no meu salário? Tem muita vaidade em cima disso daí. Então, as pessoas querem saber quanto que você ganha para ficar fazendo comparações. E também para ficar fazendo comparação com o seu padrão de vida que você tem com relação ao que você ganha. Aí você fica escutando aquelas coisas. Nossa, mas o tanto que o fulano ganha era para ele estar bem melhor do que ele está hoje. As pessoas, elas esquecem de cuidar da vida delas e vai ficar cuidando da sua. Basicamente, se você puder evitar, né? Puder evitar o máximo que você puder de ficar falando de dinheiro, ficar falando ali de salário. Às vezes você tem até uma promoção para você ganhar e volta naquele exemplo da primeira regra do silêncio. Para você não falar das suas compras, você também não deve falar das suas promoções. Porque quando você fala de promoção, a gente está falando ali de alteração de salarial. É a primeira coisa que as pessoas vão querer saber qual que vai ser o seu novo salário. Às vezes por inveja, às vezes ali para fazer comparações, mas na grande maioria das vezes é inveja e comparação. Vai ter uma alteração salarial ou até mesmo você vai ter um salário fixo ali, vai ser só aquilo. Não evita falar, porque quando você não fala, quando você fica para você, quando você fica em silêncio, você evita a tal das comparações e a pressão social em cima de você.
conforme eu acabei de falar aqui anteriormente. Ah, o fulano ali ganha o suficiente para estar vivendo melhor e estar vivendo na merda, vamos dizer assim, né? Desculpa o palavreado. Então, isso aí acaba sendo muito prejudicial para até mesmo o seu desenvolvimento pessoal e financeiro. Então, você ficar no oculto, você ficar no silêncio, não comentar nada com ninguém, é a melhor escolha, a escolha mais inteligente. Você clicou no link do título por conta disso, né? Que são, hipótese alguma, questão de salário, questão de ganhos, para ninguém, repito, para ninguém. Talvez ele só para o seu cônjuge, né, e para sua mãe, vamos dizer assim, né, que são as únicas pessoas ali próximas de você que queiram o seu bem. Bom, e se você ficou até aqui é porque você realmente quer saber qual que é a terceira regra do silêncio, né? A terceira regra do silêncio, ela basicamente está ligada com as dívidas, né, e também com as suas metas financeiras. Eu poderia ter colocado 4 tópicos aqui, mas eu não vou colocar para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito chato. Apesar que o assunto é relevante, o assunto é muito importante para as pessoas que querem sair, né, dessa vida aí de passar por esses perrengues e as pessoas que querem evoluir basicamente financeiramente e também não ter dívida. Então esse assunto é justamente para essas pessoas. As dívidas que você tem, elas têm que ser tratadas somente com você e com as pessoas que estão ao seu redor ali mais próximas, seja seu esposo, seja sua esposa, talvez ali se você morar com seus pais, a sua mãe e talvez seu pai, que são as únicas pessoas no planeta que têm o poder de te ajudar, né? E olha lá, né? Vamos dizer assim, né? Quando você tem dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calado, não falar para ninguém e você se programar para você pagar essas dívidas. Porque não existe forma de você evoluir financeiramente, psicologicamente, pessoalmente, cheio de dívidas. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa gosta de tomar um gorozinho, né, de vez em quando, e é o momento que ela começa a comentar com as pessoas. Ela bebe ali uma cervejinha, fica ali alterada, senta ali num bar e vai falar da vida financeira com todo mundo. Então ela acaba abrindo, expondo a vida dela para muitas pessoas, e isso acaba trazendo uma pressão muito grande para a vida dela, principalmente na parte financeira. Essa pessoa ela fica travada. Agora, quando você tem o hábito de ficar calado nessa situação, mantendo a frieza e mantendo ali a sua ideia fixa na solução do problema, você tem uma probabilidade muito maior de conseguir quitar essas dívidas e atingir o objetivo, que é ficar sem elas, e para você conseguir já pensar num plano, num outro plano, e subir de nível para você saindo ali das dívidas, você tem um valor de dinheiro sobrando para você fazer os seus investimentos. Então, o primeiro passo é justamente ficar calado, não comentar de forma nenhuma, hipótese alguma, com relação à questão das dívidas. É só você e você. Analisa ali, senta, entra ali para o seu escritório, entra ali para o seu quarto, vai pensar de uma maneira de você conseguir sair dessas dívidas. Não é desabafando com pessoas que não estão nem aí para você que você vai conseguir sair disso aí. Então, basicamente, é não comentar nada com relação à dívida. E um segundo ponto, que está dentro desse próprio tópico aqui, é justamente a questão do seu planejamento financeiro. Às vezes você tem um planejamento ali financeiro e você acaba comentando com alguém: ah, eu estou com um plano aqui para ano que vem eu estar ganhando 10 mil reais, hoje eu ganho 5, ano que vem eu quero ganhar 10, eu vou fazer isso, aquilo. Cara, não cometa esse erro de forma nenhuma. Pode acontecer duas coisas. A primeira forma já é clara. As pessoas ali na sua frente, ela vai bater a mão no seu ombrinho, cara, vai em frente, vai aquela coisa, vai te dar aquela motivação genérica, né? O que é motivação genérica? É só da boca para fora. Por dentro dela, ela tá ali, não, tomara que não dê certo. Não é possível que o fulano vai ganhar mais do que eu. Não é possível que o fulano vai estar melhor do que eu. As pessoas, elas querem o seu bem, mas não melhor do que elas. Elas querem estar acima de você sempre. Pode perceber que na situação, quando você está em baixa, as pessoas são gente boa com você. A partir do momento que você começa a evoluir, que você começa a ganhar relevância dentro de um cenário, as coisas já mudam. As pessoas já passam a te olhar torto, aquele sorriso que era para você já passa a ser de cara fechada. Você já começa a perceber um trato mais frio em cima de você. A única palavra que eu tenho para isso é inveja, entendeu? Então, assim, basicamente, por isso que a parte de evolução financeira que você tem do seu planejamento ali, você não pode comentar isso com ninguém. E o segundo ponto que eu falei que pode acontecer, além da inveja, é a pessoa copiar a sua ideia e querer fazer na sua frente. Isso aí é uma coisa que mais acontece. Você tem um projeto, tem um planejamento, às vezes até um planejamento ali de um projeto que outras pessoas já fazem, mas o fato só de você colocar isso aí em xeque e expor isso para as pessoas, elas vão, nossa, peraí, o fulano tá querendo fazer, eu vou fazer na frente, você entendeu? Então isso é muito comum de acontecer, muito comum mesmo. Quem nunca passou por isso? Que você já passou por isso, você deixa no comentário aí pra gente bater um papo. Mas eu tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo aqui conhece alguém ou ela mesmo já passou por isso em algum momento. Em resumo, não falar absolutamente nada da sua vida para ninguém, principalmente na parte de ganhos, na parte de dívidas.
Todas as compras futuras que você for fazer, você não fala para ninguém, deixa para as pessoas ficar sabendo depois que você já fez e não comentar hipótese alguma a respeito do seu planejamento financeiro com ninguém. Isso se você quiser realmente evoluir. Beleza? Como eu sei que você quer evoluir, você vai cumprir a risca e vai colocar em prática todas essas regras aí, que não é novidade para ninguém. Às vezes a gente acaba deixando passar batido e acaba fraquejando com relação a isso, né? Mas é isso aí, pessoal. Se você ficou aqui até aqui, então deixa seu like, deixa seu comentário aí. Se tiver a opção do hype aí, hype esse vídeo aí para ajudar outras pessoas também. E até o próximo vídeo.